A nossa região. Estúdio CBN. Agora, 2h49, voltamos com mais informações aqui no Estúdio CBN. Segue hoje aqui em Campinas todo o trabalho de limpeza nos locais afetados pela chuva de ontem, contabilização ainda dos estragos. E sobre esse trabalho, a gente conversa agora com o Sidney Furtado, ele que é diretor da Defesa Civil aqui de Campinas. Sidney, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos, estamos à disposição para as informações aí. Boa tarde. Bom, Sidney, primeiro falar sobre as buscas ainda pela jovem de 18 anos que segue desaparecida, foi arrastada ontem pela enxurrada. Infelizmente, o corpo do outro jovem foi localizado, o jovem de 22 anos que morreu aí uma fatalidade ontem em Campinas. Mas para as buscas da jovem que segue desaparecida, vocês usam hoje drones também, que foram usados até nas enchentes do Rio Grande do Sul. Queria que você falasse sobre esse trabalho de busca e também da atuação da Defesa Civil aqui de Campinas. Nós tivemos realmente uma situação bastante adversa ontem, o total de 140 milímetros de chuva, aquele temporal mais significativo. Tivemos, como você já disse, dois casos assim bastante importantes, envolvendo aí o desaparecimento, né, e o outro já a constatação do óbito. E realmente é uma situação que foi bastante difícil. As equipes continuam na operação sob a coordenação do Corpo de Bombeiros, nessa operação de resgate. Estamos usando realmente, utilizamos 2 drones hoje, e também as equipes da Defesa Civil, a Polícia Militar também dando o suporte nas buscas, e até o Águia também fez o atendimento desse de apoio. A expectativa é que haja realmente a localização da pessoa para que a gente possa tranquilizar a todos aí do ponto de vista é uma incerteza muito grande, não saber efetivamente o que aconteceu, né? Isso gera uma incerteza, uma dor muito forte aos familiares. Como eu já disse, foram 140 milímetros de chuva, muita chuva. Nós não tivemos assim ventos significativos. Na área da minha regional aqui de Defesa Civil de Campinas, nós estamos com 34 cidades hoje em estado de atenção. É um número muito significativo, pegou várias cidades, pelo menos essas 34 cidades todas ultrapassaram aí os índices de 80 milímetros de chuva. Então é uma situação que foi bastante difícil nesses 2 dias agora. Sidney, nós já estamos, né, apesar da primavera ainda, na Operação Verão, né? Ou seja, tem todo um preparo da Defesa Civil para atender esse tipo de situação, né? E já era esperado pela Defesa Civil. É claro que ninguém quer que alguém seja arrastado, que um carro entre num lugar que não conseguiria se sustentar e as pessoas desaparecessem. Mas do trabalho, por exemplo, apesar da quantidade de chuva, não pegou a Defesa Civil de surpresa, porque as equipes estavam prontas para fazer o atendimento e vários atendimentos ao mesmo tempo na cidade? Nós tivemos a semana passada o alerta, né, que acabou dissipando aquela informação, aquele alerta da semana passada, que era uma expectativa de até 200 milímetros na nossa região. Isso acabou não acontecendo. Essa semana ela foi o inverso, quer dizer, havia uma expectativa de uma evolução da entrada da frente fria. Realmente as equipes foram acionadas, estavam em condições, mas sempre eu aprendi ao longo dos anos que a natureza sempre irá te surpreender, por mais que você se prepare, você sempre será surpreendido. Por isso é que nós temos que estar cada vez mais nos aperfeiçoando. Mas foi uma situação episódica, assim, local, né? E você tem que tentar tirar aí as lições necessárias para que a gente possa cada vez aperfeiçoar mais. O fato concreto é, a primavera está aí e a tendência do verão para dezembro e janeiro, que são os meses mais chuvosos, já é um prenúncio do que nós podemos ter nos próximos meses.
Sidney, falando ainda desse volume de chuvas de ontem, né? A nossa região teve o maior volume de chuva do estado. Em 3 horas choveu o esperado para um mês, quer dizer, muita coisa de fato além, né? Muito além do esperado. Mas esses eventos climáticos extremos têm ocorrido cada vez mais. Como é que a cidade de Campinas está se preparando para isso, Sidney? Os eventos têm ocorrido, os extremos, cada vez mais, sem dúvida nenhuma. O período da estiagem agora, terminou dia 15 de outubro, nós tivemos aí um índice de incêndios alarmante. E uma das questões que foi muito clara e muito preocupante foi a questão das altas temperaturas. As altas temperaturas têm um efeito assim muito grave do ponto de vista não só para a questão dos incêndios, mas a questão até da saúde pública, a questão das arboviroses, da dengue, são questões que nos preocupam muito. Então, eu vejo que é algo que nós vamos ter que conviver. A Defesa Civil disponibiliza 24 horas, sempre um site, o resiliente.campinas.sp.gov.br. Nesse site você tem todos os alertas que nós temos, recebemos e que nós divulgamos. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações, seja ela por chuva, de incêndio, baixa ou alta temperatura. Então é muito importante que as pessoas comecem a adquirir essa responsabilidade de fazer a parte dela, acompanhar, monitorar e evitar. Porque é o seguinte, nós vamos ter que conviver cada vez mais, como você mesmo falou, a tendência é que se acentue essa questão dessas adversidades. Então, realmente, é bastante preocupante, sim, e nós precisamos ter o envolvimento da sociedade. Sidney, agora, né, que a gente está no momento de trégua das chuvas, agora às 2h56 da tarde, mas até pelo volume, né, que a gente viu aí, 120 milímetros em 3 horas, né, o solo fica encharcado também, né, tem toda a preocupação com a questão de árvores. A Defesa Civil, a Prefeitura sempre fala também das áreas de risco, né? O que a Defesa Civil recomenda nesse momento para as pessoas que estão nessas áreas, que deixem os locais, que tenha algo a ser feito preventivamente? Qual é a palavra oficial da Defesa Civil para essas pessoas? Eu tenho uma questão ao longo dos anos, aí, pelo menos desses 20 anos, o que a gente tem observado, o índice de mortes assim, dentro das áreas de risco na cidade de Campinas, elas praticamente elas não existem. A última vez foi 17 de fevereiro de 2003. Nós temos assim, o que nos preocupa muito são as áreas urbanas, aquelas áreas, vias públicas. Vocês podem observar que isso tem acontecido de forma mais frequente nessas áreas. Às vezes as pessoas não conhecem a localidade, não têm a dimensão. As pessoas, às vezes, que moram em áreas de risco, a maior parte tem aquele conhecimento ancestral, aquele conhecimento daquela área, e isso ajuda muito, porque ele começa a respeitar mais. O problema, às vezes, tem sido na área central. A área central são as áreas tem um sistema de drenagem mais deficiente, ele com certeza é o mais antigo, e aí você tem várias situações aí de alagamentos, de inundações, enxurradas, e sempre de forma muito intensa, muito severa. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Quer dizer, ontem, praticamente, nós tivemos o mesmo índice de chuva da decretação de situação de emergência de 2023, que foi a que derrubou aquelas pontes aqui na cidade. Então, foi uma situação adversa e que nós vamos ter que estarmos acompanhando aí de forma mais segura, e mais do que isso, o cidadão precisa se envolver mais nessas questões, cadastrando o SMS, o 4099, quem sabe a gente consiga ter o broadcast nos telefones celulares, e quem sabe o mais rápido possível a gente possa ter o radar meteorológico aqui da região metropolitana à disposição das prefeituras aqui, e mais do que isso, que a gente tenha mais assertividade, qual localidade vai chover mais forte dentro de uma cidade, dentro da região metropolitana, e que essa mensagem consiga, a partir do radar, consiga chegar efetivamente à ponta que é o cidadão. Sidney, até falando do caso da jovem que está desaparecida, de 18 anos, que foi arrastada pela enxurrada, são imagens impressionantes que circulam também nas redes sociais, as pessoas tentando ajudar ali, a água subiu muito rápido, não foi possível, e esse local fica às margens do Ribeirão Pissarrão,
que é um córrego que sempre sofre aí com inundações frequentes, já é um ponto conhecido, mas no caso essa jovem não fazia esse trajeto, sempre não conhecia o local, então como melhorar esse alerta, essa comunicação também das áreas de risco com a população? Olha, esse sempre será um grande desafio. Aquela região foram instaladas placas, né, para evitar aquelas vias em situações de chuva. Eu sei que a INDEC promove o fechamento das vias, eles colocam até o horário que eles fizeram isso, e são situações que realmente pontuais e que acabam acontecendo. Tem sido uma grande preocupação. A nossa orientação sempre, não é o caso especificamente do que aconteceu ontem, é que áreas propensas a alagamentos, às vezes é preferível parar, esperar um pouco até que ele vai. Da mesma forma que ele sobe rápido, ele também desce rápido. Então não é só simplesmente não tente enfrentar. Então, porque realmente isso pode causar aí uma situação muito grave. E isso precisamos sempre, nós colocamos, acho que está com 70 painéis digitais aí com a INDEC, com a S de publicidade que divulgam, as pessoas têm que começarem a se interagir mais com isso, como que funciona, como que cobrar se tiver falhas, né? Se não foi, para que a gente possa cada vez melhorar mais. Porque realmente, sem a participação da sociedade civil, nós não conseguiremos ter êxito, não. Ô Sidney, a gente já viu em outros episódios, e claro que a Defesa Civil é ouvida nesse caso, a questão de se deixar aberto ou não parques municipais, né, em períodos de chuva intensa, como o que está acontecendo agora. Já houve uma consulta, já tem alguma previsão se os parques ficam abertos nesse fim de semana ou não? Então, isso tem sido feito com a Secretaria de Serviços Públicos. Nós emitimos diariamente os parâmetros de chuva. Eu acho que houve um aperfeiçoamento muito forte por parte aí da Prefeitura. Nós tivemos esses casos do ano passado extremamente trágicos e eu entendo que houve um aperfeiçoamento nessa questão. Até a questão da tomografia, né, das árvores, a questão das vistorias. Então, o que eu acho mais importante do que fechar, às vezes, ou não fechar, é realmente esse estudo técnico, mesmo que individual, mesmo que seja a olho nu por técnicos habilitados, no sentido de minimizar esses efeitos, porque você nunca, não é simplesmente só fechar. É bom lembrar que o que aconteceu no Taquaral não era dia de chuva, não estava chovendo, já estava, inclusive, com sol, tudo, já tinha passado. Então, são questões que a gente precisa ir aperfeiçoando, essa saturação do solo. Hoje, a preocupação da saturação do solo, que passou de 80 milímetros, realmente é a grande preocupação. Então, o cidadão, ao ele perceber que houve uma inclinação, houve uma fissura, uma trinca, qualquer coisa no seu muro, na sua residência, na árvore, qualquer coisa assim, emergência, ele vai ligar na Defesa Civil. Quando é algo de rotina, ele vai ligar lá no 56 da Prefeitura. Agora, é uma convivência, a tomografia das árvores, ela é um resultado muito bom e a gente espera que isso comece efetivamente. A Defesa Civil repassa diariamente todos os índices de chuva e de saturação do solo para todos os órgãos da Prefeitura, incluindo a que cuida das árvores. Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil de Campinas, falando conosco então sobre esse balanço aí dos estragos aqui na cidade, o trabalho também agora da Defesa Civil. Sidney, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e toda a equipe. Eu que agradeço, a equipe está trabalhando bastante, toda a equipe da Defesa Civil, da Prefeitura, 600 homens aí na rua hoje, e eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Bom trabalho para vocês, Sidney Furtado. Hora de irmos para o Repórter CBN? Vamos para o Repórter CBN, então, 3h03. Repórter CBN.